Olá, querido irmão, prezada irmã. Que bom podermos ter este momento de reflexão para a nossa vida e a nossa fé. Nós o fazemos em nome e na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Conta uma lenda que Deus convidou um certo homem para conhecer o céu e o inferno. Diz que primeiro foram ao inferno. Ao abrirem uma porta, o homem viu uma sala em cujo centro havia um caldeirão de substanciosa e cheirosa sopa. E à sua volta estavam ali várias pessoas famintas, sedentas, com um olhar que demonstrava desespero. Cada uma delas segurava uma colher. As colheres tinham um cabo muito comprido, que lhes possibilitava alcançar a sopa dentro do caldeirão, mas não permitia que colocassem a sopa à própria boca. O sofrimento daquelas pessoas era muito grande. Em seguida, Deus levou aquele homem para conhecer o céu. Entraram numa sala idêntica à primeira. Havia lá também um caldeirão, as pessoas em volta segurando uma colher com cabos bem compridos. A diferença é que as pessoas ali estavam alegres, estavam saciadas em sua fome. Não havia fome nem sofrimento no olhar daquelas pessoas. Eu não compreendo, disse aquele homem para Deus. Por que aqui no céu as pessoas estão tão felizes, enquanto lá no inferno elas morrem de fome e aflição? As duas salas são iguais, com as pessoas usando em ambas as salas colheres de cabo comprido para pegarem a sopa? Diz que Deus sorriu e respondeu: você não percebeu a diferença? Aqui no céu as pessoas aprenderam a dar comida umas às outras. Lá no inferno as pessoas estavam preocupadas somente com elas mesmas, com a própria fome, impedindo de tomarem a atitude de alcançarem a sopa umas às outras. Cada uma pensava somente em si mesma, em como tomar a sopa com aquela colher comprida. A partir destas palavras introdutórias, gostaria de compartilhar com você as palavras bíblicas de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os versículos 32 até 35. E ali nós lemos assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Até aqui, a palavra de Deus para a nossa vida e a nossa reflexão. Queridos irmãos e irmãs, vivemos o período pós-Páscoa. Como você está? A Páscoa e a sua rica mensagem continuam vivas, presentes na sua vida, poucos dias após a Páscoa em si? Ou será que a mensagem da ressurreição e toda a esperança que ela nos traz, quem sabe já estão esquecidas e se resumiram apenas talvez a poucas mensagens prontas compartilhadas no WhatsApp ou em outras mídias? Nós ouvimos um relato que nos compartilha e nos mostra como viviam os primeiros cristãos no período pós-Páscoa. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Vejamos que coisa bela, que coisa bonita. Um só coração e uma só alma. Ou seja, eles eram unidos em todos os aspectos. Mesmo em meio a uma crise, correndo riscos por causa do período ou do Império Romano por crerem em Jesus, mesmo por sofrerem perseguições, aqueles primeiros cristãos continuavam vivos, a comunidade estava viva, estava em unidade
em pensamento, em um só sentir e também significado do viver comunitário. E o que une aquelas pessoas, o que faz com que a comunidade fique unida? Era uma só mensagem: a ressurreição do Senhor Jesus. Isto era o centro, a base de sustentação da vida daquelas pessoas. A Páscoa continuava viva, ela continuava pulsante em seus corações. E isso moldou completamente a sua vida, fortalecendo-os e mantendo-os sempre unidos. Nós somos informados de que gestos de partilha estavam intrinsecamente presentes nesta comunidade. Não haviam necessitados. As pessoas de maior posse chegavam a vender propriedades e traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos. E este valor era dividido entre todos de acordo com a necessidade de cada um. O centro desse relato é o espírito de comunhão, que gera concórdia fraterna e partilha. Trata-se de uma partilha livre, de uma partilha consciente, exigida pela necessidade de cada um e voltada também para o modo a destruir a distância entre pessoas ricas e pessoas pobres. Eu preciso mais uma vez frisar o que a palavra de Deus aqui nos diz. Entre eles, entre os primeiros cristãos, ninguém passava necessidade. Não existia a lei da competição tão disseminada hoje em dia entre as pessoas. Isso porque a competição, ela gera uma lógica muito perversa. Ela divide a sociedade entre ganhadores e perdedores. Quem ganha acumula vantagem e volta a ganhar de novo. Por outro lado, quem perde acumula desvantagens. A competição, ela prega que nós precisamos vencer o outro a qualquer custo, gerando assim muitas divisões. E o exemplo desta comunidade pós-pascal ensina que os cristãos se davam as mãos, compartilhavam a sua vida e, como ilustrou a lenda inicial, eles compartilhavam ou alcançavam as colheres a fim de que ninguém passasse necessidade, construindo redes solidárias, justas, para que todas as pessoas pudessem viver em paz. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, se nós quisermos ser comunidade que vive a Páscoa, precisamos aprender a estender as mãos uns aos outros, refletir e agir de formas ou através de formas onde nós podemos ou possamos exercer a diaconia. Como vemos, o centro da vida dos cristãos era a alegria da ressurreição de Jesus Cristo, que os contagiava para que pudessem viver comunidade de mãos estendidas, de mãos dadas. Existe um bonito provérbio africano que diz: se quiseres ir rápido, vá sozinho. Se quiseres ir longe, vá acompanhado. É preciso reaprender que a comunidade cristã aposta na vida de partilha, na vida de solidariedade, de ajuda mútua, de reciprocidade, de cuidado com a vida das pessoas e suas necessidades. Gostaria de compartilhar algumas palavras do filósofo, escritor e educador Mário Sérgio Cortella, que visam fortalecer e também animar a nossa caminhada pós-pascal. Ele diz assim: nós não fomos um animal que trouxe competição como modo de vida. Aliás, se não fôssemos um animal cooperativo, não teríamos sobrevivido. As outras espécies que são mais fortes do que nós, mais velozes do que nós, têm mais condições de sobrevivência. Somos um animal frágil e a nossa fragilidade é tão grande que nós temos que viver juntos, viver unidos o tempo todo para termos forças. Por isso mesmo é que somos animais, diz ele, gregários. E esse radical, greg, em hindu europeu, significa rebanho. Temos de viver em rebanho, juntos, unidos. Por causa desse radical, esse greg, a gente congrega, a gente agrega, sempre tendo cuidado para não segregar, afastar, desunir.
Há pessoas que, em vez de admitir mecanismos de construir a solidificação da congregação, acham mais fácil segregar, isolar, dividir. E essa segregação se dá no ambiente familiar, no contexto da saúde mental, da escola, no ambiente empresarial. Ele cita como exemplo dizendo, por exemplo, temos um problema com alguém na escola. Vamos segregá-lo, vamos isolá-lo, porque se nós o congregarmos, vamos ter que lidar com ele e com o problema. Este é o pensamento comum, infelizmente. A perspectiva de vida da congregação, aquilo que faz com que vivamos juntos, exige a ideia de que nós vivamos em paz, diz o professor. Talvez é por isso que nós temos um mundo tantas vezes dividido. Por quê? Porque há pessoas que não querem agregar, há pessoas que têm prazer em segregar, em dividir, em isolar, há pessoas que sentem prazer quando nem todos têm a chance de viver em paz. Eu quero agora convidar você a continuar essa reflexão. E para tal, como impulso, eu deixo as palavras desse lindo texto bíblico que falam por si. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos gozavam de grande aceitação, e entre eles ninguém passava necessidade. Sejamos comunidade que vive a Páscoa. Sejamos comunidade diaconal. Sejamos pessoas que congregam e não desagregam, estendendo as colheres e compartilhando uns com os outros a solidariedade em palavras e atitudes, a exemplo de Jesus, a exemplo dos primeiros cristãos. Que assim seja. Amém. Quero convidá-lo e convidá-la para um momento de oração. Querido e amado Deus, obrigado que podemos ser Tua comunidade pascal. Sob a notícia da Tua ressurreição, onde a vida vence a morte, queremos prosseguir, vivendo comunidade unidos, de mãos estendidas e pensamentos dados. Ajuda-nos a construirmos pontes que refletem o Teu querer, de sermos mais solidários e fraternos. Senhor, são muitas as barreiras existentes em nosso mundo e entre as pessoas. Barreiras que promovem disputas, dividem e rotulam ganhadores e perdedores. Sabemos que isso não é Teu projeto de vida para nós. Assim, Senhor, queremos viver e semear os sinais de amor que ensinastes e animastes a praticar. Que o olhar misericordioso e compassivo sempre esteja sobre nosso horizonte ao orarmos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero rogar que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, o Senhor te dê a sua paz. Amém. Somos a comunidade pascal do Senhor. Vivamos como tal. Amém. Toda a gente vem chegando do Oriente e do Ocidente, Norte e Sul vem se juntar. Vem pra festa da partilha, já está tudo preparado. Quem convida é o Senhor, Cristo se cinge pra servir a mesa. Quanta riqueza Ele preparou!
Comunhão e alegria é a utopia que nos alcançou. Cristo se cinge para servir a mesa, quanta riqueza Ele preparou. Comunhão e alegria é a utopia que nos alcançou.